Pode se assentar? Aleluia. Deus possa te abençoar poderosamente nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz, irmãos, bom dia. Amém? Glória ao Senhor. Que bom poder estar aqui pela manhã. Gosto muito do culto de manhã, parece que quando a gente vem de manhã está muito fresquinho, né? Aquele clima diferente. E você já começa o dia adorando a Deus, ouvindo o Senhor. Geralmente os dias não são assim, né? Você já acorda, ora, mas sai para o trabalho e aquela correria toda. E aí no final do dia, geralmente tem uma célula, um culto. E o domingo de manhã é o inverso, né? Então eu gosto muito dessa novidade, né? De estar de manhã adorando a Deus de maneira mais intensa. E não é proibido vir no culto de manhã e à noite. Não tem nenhum problema, né, bispo? Não é pecado, não? Amém. Então você pode vir de manhã para poder absorver dessa coisa diferente e vir à noite, que também é tradicional, né, irmãos? À noite, quando eu venho de manhã, eu falo, não, talvez eu não precise vir à noite, não. Mas, rapaz, vai dando ali 4h30, 5 horas, parece que falta alguma coisa e logo você vem também. E não é pecado, segundo o bispo, você pode vir nos dois cultos sem problema nenhum. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. E trouxe um tema aqui bastante diferente. Tomara que você entenda e que Deus possa falar ao seu coração de maneira particular no nome de Jesus. Amém? O tema é, gente, o mapa que Deus usa para o seu crescimento. E é tão interessante, irmãos, que de verdade tem coisas que assim vai acontecendo de maneira repetida e de vez em quando, não sei se acontece com você isso. Eu penso, Deus, mas não teria outra forma de agir? Não tem outro jeito de acontecer isso? Não tem outro jeito desse alvo que o Senhor tem para mim chegar sem passar por isso? Uma das coisas é isso, irmão. Já viu que para você crescer, geralmente, tem uma dificuldade, tem uma situação, tem uma luta, uma guerra, e a gente escuta muito sobre isso, né? Muitas pregações são compartilhadas através disso, de se eu consigo alcançar tal nível e passar por ele, eu estou pronto para o próximo. E geralmente é um problema, uma dificuldade, uma situação, geralmente é alguma coisa que vai me desgastar, e aí quando eu conseguir suprir, eu passo e pronto, outro nível. E também com gente, né? Aparece gente da nossa vida de todo jeito, que abençoa, que não abençoa, que ajuda, que atrapalha. Tem irmão que é lixa, né? Já viu essa expressão, irmão lixa, que passa aqui dói, mas é irmão, e a gente está... E eu esse dia falei, Deus, não tem outro jeito, não tem outro meio do Senhor nos promover, nos abençoar, e de repente já nos colocar no lugar de conforto. Irmãos, eu não encontrei na Bíblia nenhum jeito. Esses dias atrás também eu falei, me expus até sobre isso, sobre discipulado. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas é difícil cuidar de gente. Tem que cuidar de gente mesmo, tem que ir atrás, tem que orar, tem que andar a segunda milha, tem que dar a face, tem que dar a túnica, a capa. Deus, não tem outro jeito. Não, irmãos, não tem outro jeito. Eu orei, busquei, pesquisei, não tem outro jeito. O discipulado, ele é bíblico, e é assim que as coisas acontecem, tanto para você crescer, quanto para quem você está discipulando crescer também. E toda a Bíblia fala de discipulado, Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus discipulando, os profetas, os homens de Deus discipulando, né? Paulo mostrando que é um caminho, então não tem outro jeito. Então, dito isso, irmãos, né, biblicamente falando, gente é o mapa, né, ou é a trilha, ou é o meio que Deus usa para o seu crescimento, para o meu crescimento. E as circunstâncias que as pessoas geram, é isso mesmo, é dessa maneira mesmo, é com dificuldade, é com muitas vezes com luta, com dor, que a gente vai vencer e vai crescer. E esses dias alguém falou aqui sobre isso, que geralmente não é assim que acontece. Você está num lugar muito bom, muito tranquilo, né? Está lá, está viajando para Paris, está viajando para Maldivas, e Deus está trabalhando e te abençoando, e as circunstâncias acontecendo, e tudo está acontecendo, tudo está aquele clima muito legal, e você está crescendo. Geralmente não é assim. O conforto te gera um estado de displicência, não está tudo bem e tal, então eu vou orar um pouco menos, vou trabalhar um pouco menos, não vou zelar muito por isso. Então, sair dessa zona de conforto é o meio que Deus usa para nos abençoar. E se tiver outro jeito também, amém. Mas eu estou orando, Deus, me revela e faz comigo um jeito mais tranquilo. Mas ainda não apareceu, irmãos. Então, gente, é o mapa, né? Ou é a trilha que Deus usa para nos fazer crescer. E aí, quero que você se pergunte aí, se você se lembra de quantas pessoas já passaram pela sua vida. Desde lá da infância.
aquele colega lá do pré, tem pré hoje mais não, né? Hoje é ensino fundamental, como é que é, professoras? Alfabetização, não tem pré-chulé mais não, né? Mas lá no pré tinha uns meninos endemoniados, que estavam brigando com a gente, fazia bullying, naquela época podia, hoje não pode mais, né? Mas faz mesmo assim. E aí tinha uma professora que não entendia muitas coisas que a gente queria, mas estava lá para poder ser a bênção do Senhor na nossa vida. E, irmãos, aí tem os pais, irmãos, os pais são ferramentas de Deus na nossa vida. De todos os aspectos. Para ensinar muitas coisas. Os filhos também são, os tios, os professores, né, os amigos da adolescência, amigos, sei lá, 18 anos, 20 anos, não tem aquele amigo que fala, rapaz, aquele cara me ensinou, talvez a como não ser, mas ensinou. Aquela amiga que era fofoqueira, que me afastou de tal pessoa, mas me ajudou porque me abriu os olhos. Irmãos, então as pessoas que passam pela nossa vida, vai nos colocando em lugares. Algumas permanecem. Né? Você se lembra de alguma pessoa que lá de antigamente permaneceu? Que até hoje anda com você? Que até hoje fala na sua vida? Que até hoje é o meio que Deus usa para te abençoar, ou para te fazer crescer, ou para lixar na sua vida. Você fala, não suporte essa pessoa. Pois é, mas é Deus colocando ela ali para poder te burilar, para te fazer crescer. E é o meio que Deus trabalha. E outra coisa, irmãos, quantas ainda virão? Vai vir muita gente. Vai vir muita gente. E glória a Deus por isso. E tem gente que não gosta de gente. E Deus vai enviar gente. Porque é o meio que Deus usa para trabalhar. Isso é muito interessante. Mas o mais interessante é entender que o Senhor, Ele está, na verdade, nos abençoando. Ele está nos guiando para um lugar melhor, para um lugar mais alto, para um nível maior. E é tão interessante, irmãos, porque nada disso é aleatório. Não é aleatório. Essa pessoa está do seu lado agora, nesse minuto, não é aleatório. Não é uma coincidência, não é. Foi Deus que, de alguma maneira, promoveu esse encontro. Aqui, ou ontem, ou anteontem, ou mês passado, ou ano passado, na década passada, Deus promoveu. E aí, irmãos, as coisas vêm acontecendo e a gente muitas vezes não percebe. De repente, a gente, de vez em quando, irmão, de vez em quando, tem assim uma revelação, falou, uau, eu entendi. Essa pessoa está na minha vida para me abençoar, ou para me ensinar como não fazer. Mas entendi. Aí, quando você entende isso, fica mais fácil, porque você vai caminhando com um pouco mais de luz. Mas, de repente, você esquece, e aí está andando de novo, fala, meu Deus, mas eu não suporto isso, meu Deus. É Deus trabalhando para te abençoar. E aí, irmãos, eu quero trazer um personagem que retrata muito bem isso. Né? Davi, se a gente for, eu tentei procurar aqui alguns, mas são muitas e muitas pessoas que passaram por Davi, para poder fazê-lo chegar à plenitude que Deus tinha para ele. Porque a Bíblia fala, irmãos, em 1 Samuel 13, 14, e depois, lá em Atos 13, 22, Deus fala assim, ó, encontrei um homem segundo meu coração, Davi. Então, Davi tinha um coração que Deus procurava. Mas Davi não tinha os atributos para ser um grande rei ainda. Tinha um coração que é fundamental, que é a base, que é importantíssimo, que é necessário, mas não tinha os atributos. E aí, o que Deus fez? Foi colocando ele em circunstâncias, através de gente, para poder forjá-lo um grande rei. E é tão interessante, irmãos, quando a gente vai aprofundar essa história, não foi fácil para Davi. Não foi fácil. Então, olha que interessante. Quando o Senhor já coloca na vida de Davi um pai, Jessé, você já fala, meu Deus, o que é isso? Um pai que esquece do filho. A Bíblia fala, irmãos, que quando Samuel ele ungiu um rei, a Bíblia fala que Samuel falou, olha, Jessé, reúne sua família, eu vou na sua casa para poder trazer uma direção de Deus. A Bíblia fala que ele reúne, mas não chama Davi. Irmãos, imagina o coração desse filho que não foi convidado por uma circunstância tão importante no meio da sua família. Só que não era porque Jessé estava sendo mal, ou foi relapso, não. Porque foi o meio que Deus já estava trabalhando com Davi, para que quando ele tivesse que suportar a oposição com Saul, ele estava forte, cascudo, preparado. Quem suporta a rejeição de um pai, ainda mais de um rei, de um líder, está fácil. Mas se fosse um menino criado com vó, ele não ia conseguir, irmãos, alcançar tudo que ele tinha para conquistar sendo um rei. Então, até na escolha desse pai aqui, que parece ser relapso, mas não.
Era o meio que Deus estava fazendo para poder deixar Davi mais forte. Como que Davi iria conquistar esse título de matador de gigante lá com Golias, se o pai dele não tivesse abandonado ele lá com as poucas ovelhas, para ele poder enfrentar o urso e leão? Se fosse um pai, não, meu filho, vai ficar aqui no melhor quarto, na melhor casa, protegido, não vai nem atravessar a rua. Não, vai ficar aqui pertinho de mim. Deixa eu ficar com os olhos em você. Eu vou te guardar, vou zelar. Irmãos, quando Davi visse Golias, ele sai correndo. Porque ele não tinha capacidade, não tinha preparação, não tinha treino. Então, olha que interessante. E, como eu te falei, toda vez que eu escuto alguém pregando sobre isso, eu falo, Deus, deve ter outra forma. Porque é muito difícil. É muito complicado. Irmãos, mas biblicamente você vai ler um personagem, outro personagem, Velho Testamento, Novo Testamento, Jesus, e toda a história sempre é Deus colocando pessoas, para que pessoas gerem circunstâncias, para que você, eu e nós possamos alcançar novos níveis. Então, Jessé, como pai, já foi muito legal na vida de Davi. Foi uma bênção. Glória a Deus por esse pai. E eu te falo, glória a Deus pelo seu pai. Se algum momento falou, mas meu pai não fez isso, glória a Deus, porque você conseguiu aprender através dele. Mas minha mãe, glória a Deus, irmãos. O Senhor está sempre, de alguma forma, nos preparando para algo maior através de gente e circunstância. Mas também Deus colocou na vida de Davi, Jonatas, um grande amigo. A Bíblia fala que Jonatas, irmãos, por muitas vezes até se arriscou intercedendo por Davi. Você lembra aí de algum amigo que Deus colocou na sua vida? Alguma amiga, algum amigo que Deus colocou na sua vida que fala, ó, glória a Deus por esse amigo. E geralmente não são muitos. Não são muitos amigos, irmãos, né? Infelizmente. E parece que cada vez menos, né? Parece que a sensação que a gente tem é que cada vez menos temos amigos. Mas Deus também coloca amigos na nossa vida e que eles possam permanecer na sua vida por muitos anos. Porque os amigos também ensinam, mas também confortam, também intercedem, também amam, são muito importantes para nós. Davi, irmãos, também recebeu na sua vida uma pessoa chamada Natã. Alguém que confrontava a sua vida. Alguém que não tinha receio da sua posição, se ele era rei ou não, da situação que ele ia enfrentar, mas que teve a ousadia e teve a direção de Deus para poder ir lá e confrontar Davi. Porque, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errava muito, como cada um de nós, como todos nós. E Deus quis permanecer a imagem de Davi como um guerreiro, homem de Deus, abençoado, mas se você quiser procurar na Bíblia, Davi como um pervertido, Davi como um assassino, tem. Mas Davi preservou a honra, Deus preservou a honra de Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E o mais importante, não é como a gente começa, é como a gente termina. Próximo de Deus, buscando a Deus. Então, glória a Deus se Deus levantou na sua vida um Natã, que não deixa você longe, solto, sem te repreender. Irmãos, quem repreende, eu vou te falar, deixe perto da sua vida. Queira essa pessoa muito pertinho de você. Muito perto. Porque quem te repreende vai te ajudar muito mais do que quem só te aplaude. Quem te repreende está sendo instrumento na sua vida muito mais do que quem não tem coragem, não tem compromisso, não tem responsabilidade e não tem zelo de falar com você a realidade. E aí o que a gente faz geralmente? O contrário. Não, quem repreende eu quero longe. Meu Deus, não quero nem ver essa pessoa. Lá vem ele de novo falar de mim, falar para mim. Não, eu não quero. Lembra? É o meio que Deus usa para poder te promover. Então, quem te repreende, irmãos, repreender alguém é difícil. Corrigir alguém é difícil. Então, dê glória a Deus se Deus colocou perto de você algum Natã, para poder pôr o dedo na sua cara e falar, você está errado. Não é assim que faz. Dessa forma, Deus não está com você. Então, queira perto de você pessoas assim, que vai ser uma bênção para você. E aí, irmãos, também tem aquele inimigo que promove. Né? Quando Deus colocou Golias na vida de Davi, a intenção não era matar Davi. A intenção não era fazer Davi retroceder e voltar lá para de trás das malhadas. Não era. Mas Davi já estava preparado com o pai que tinha, com os irmãos que tinha. Estava preparado. E quando ele chega naquele momento que Deus ia lhe marcar a sua vida, Davi não retrocede, mas Davi avança e entende que aquilo era mais
mais um capítulo de vitória na sua vida. E quantas vezes, irmão, nós desistimos quando Deus permite que Golias entre na nossa vida? Deus, mas mais esse gigante, mais esse problema, mais essa circunstância, mais uma vez isso. E aí, irmãos, ao invés de você falar, é agora eu vou entrar com muita ousadia, vou vencer e vou passar o nível. A gente fala, não, eu vou retroceder aqui agora, não consigo. O goiano fala assim, ó, não dou conta não. Não dou conta não dá. Já cansei. E aí, irmãos, a gente para. E está tudo certo. Quando a gente para, Deus faz o quê? Respeita, amém, glória a Deus. Lembra quando foi com Eliseu? Com Elias, aliás, a Bíblia fala que Elias era um grande profeta, um dos maiores profetas que teve na história bíblica. Mas teve um dia, irmãos, que ele estava ali vencendo, crescendo, venceu os profetas de Baal, vencendo todos os desafios, crescendo, né? Se ele tivesse, sei lá, uma rede social aí, irmãos, Elias estava aí hypado. Ele seria o cara do momento. Vencia tudo, conquistava tudo. E era só dificuldade, uma pior que a outra, uma mais hard que a outra. Mas um dia ele falou, Deus, não aguento mais. Quero ir para a caverna, não quero mais, não dou conta, não quero. Deus falou, amém. A carruagem está chegando aí, eu estou te levando. E aí foi interrompido o processo de crescimento. Então, irmãos, não seja esse, que quando vir o Golias, você fala, meu Deus, eu não quero mais. Manda a carruagem, Senhor, me leva. Não. Fala, Deus, o gigante é grande. Senhor, a circunstância é grande. Eu por mim mesmo não consigo. Mas se o Senhor colocou diante de mim, o que Davi fez, irmãos? Davi falou, olha, você vem contra mim com lanças e espadas, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era em nome de Davi. Não era na habilidade de Davi de matar gigante, porque Davi ainda não tinha matado gigante, tinha matado urso e leão. Davi não sabia como proceder. Tanto é que ele tentou, irmãos, usar a armadura, não coube, não serviu. Tentou uma coisa, tentou outra. Ele falou, rapaz, eu vou com o que Deus me preparou mesmo. E ele vai e consegue uma grande vitória que marca a vida dele. Então, irmãos, os grandes desafios, através de circunstâncias ou pessoas, é nesse momento que Deus vai marcar a sua vida. Para crescimento ou para estagnação. Você não vai retroceder, mas vai ficar parado. Até vir outro Golias. E aí, de repente, vem outro Golias. E aí vai vir Golias. Porque Deus quer te jogar, irmãos, num lugar muito melhor. Quer te colocar numa posição muito maior. E como eu te falei, toda vez que eu ouço uma pregação como essa, eu falo, Senhor, será que não tem outro jeito? Tem que ser com Golias mesmo? Tem que ser com Natã mesmo? Tem que ser com Jessé mesmo? Irmãos, mas a Bíblia está recheada de personagens dessa forma. E quando Davi, irmãos, então passa por esse primeiro teste e é conhecido como matador de gigantes, vocês lembram que quando Davi estava ali já no reinado de Saul, Saul vinha de guerra e Saul muito vaidoso, as mulheres falam, olha, lá vem Saul, o que matou milhares. E Saul, sou eu mesmo, sou eu, milhares. E aí Davi vem lá no fundo. E as mulheres falam, mas vem Davi que matou os 10 milhares. Quando isso acontece, mais um personagem que Deus coloca na vida de Davi se aflora, que é Saul. Irmãos, e agora, com Saul, eu tenho dificuldade. Quando Deus coloca Saul na minha vida, eu tenho dificuldade. Porque Saul, irmãos, tipifica aquele cara que você ora por ele. Lembra quando Davi orava por Saul? A Bíblia fala que Saul ficava endemoniado, cheio dos espíritos maus, e Davi ia lá tocar para ele. E quando Davi tocava, ele melhorava. Davi guardava a vida de Saul. Davi guardava a honra de Saul. Mas quando Saul percebeu que ele ia crescer, o que Saul queria fazer? Matar ele. E tem gente assim na nossa vida? Tem. Claro que tem. Talvez não matar com tiro, com espada, com faca, sei lá. Em alguns casos sim, né? Mas são menores. Mas matá-la na empresa, no meio da família, na sua honra, nos seus projetos, muitas vezes no ministério. Tem, claro que tem. E quando, irmãos, vem Saul na sua vida, aí eu vou... Tá vendo, irmãos, que interessante? Golias não é tão complicado como Saul. Que você sabe que ele é o seu oponente, que é o gigante, você tem que matar o gigante. Deus, já enxerguei, já entendi, vou matar esse gigante, amém. Agora, quando vem Saul, não, você não está esperando. Davi não esperava, irmão, do seu sogro aqui nesse caso, de uma pessoa que estava perto dele, o pai do amigo dele que era Jonatas, o líder, o rei. Agora ele quer me matar.
Você imagina, irmãos, quando o seu líder quer te perseguir. Quando o seu líder que devia te promover, te fazer crescer, te fazer avançar, ser como aquele que lança a flecha para você ir mais longe, quer agora te perseguir. E Davi, irmãos, passou por isso com louvor. Por quê? Porque Davi tinha o coração correto. Os atributos estavam sendo formados. A força de Davi, a estratégia de Davi, as percepções de Davi estavam sendo formadas, mas o coração de Davi estava pronto. Por isso, irmãos, que eu te falo, busque ter um coração correto diante de Deus. A Bíblia fala que do coração procede as fontes. É do coração que tudo começa, é lá da motivação. Pastor, coração é motivação. Qual que é o motivo que você age em tal circunstância? O motivo de Davi, irmão, sempre era um motivo louvável. Sempre era algo que impressionava a Deus. Por isso que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele poderia muito bem, por algumas vezes, ter matado Saul. Poderia ou não? Poderia, e ele até deixa isso muito claro. E se ele matasse Saul, era um oponente de guerra. Ele não estava fazendo nada demais, não tem nada de errado. Quer matar, eu vou matar ele. Naquela época, ainda mais naquela época, que era assim que a coisa acontecia. Até porque ele era louvado porque matou 10 milhares. Matar mais um que agora que perseguia ele, está tudo certo. Mas não, irmãos, a Bíblia fala que ele honra aquele que está perseguindo ele. Isso é fruto de quê? De um coração segundo o coração de Deus. Busque ter esse coração. Já viu? A tal pessoa falou mal de você, te perseguiu, e está lá você querendo de alguma maneira minimizar o assunto, de alguma maneira entender como aquela pessoa está pensando. Mas não pode ser alguma coisa que você está ali fakeando, não, maquiando, não. Tem que ser algo do coração, como Davi tinha. Então, irmão, Saul não é fácil, mas é necessário para formar Davi. Para ser um rei como Davi foi, ele precisava se relacionar com o rei do modelo que não deveria ser. Saul era exatamente o modelo de rei que o Senhor não aceitava. E Davi, então, se relacionou com ele para poder aprender como não fazer. Então, deixa eu te falar, Deus vai colocar pessoas do seu lado para te mostrar como não fazer. Aprendi com essa pessoa? Não, pastor, não tem nada para ensinar. Tem. Ele está te ensinando como não fazer. Eu passei por um momento interessante, irmãos. A gente ficou um tempo... não posso aprofundar no assunto, senão fica ruim. Mas um tempo atrás, assim, lá em 2007, 2008, 2009, até 2010, a gente aprendeu tanto a como não ser igreja. A gente que eu falo, eu e a Roberta, que eu falava, Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Aprendendo como não tratar as pessoas, como não ser um líder daquela forma. Mas na hora a gente não aprende, na hora você está pensando, que guerra é essa, que luta é essa, que Davi, que Golias que é esse, que Saul que é esse. Mas é Deus ensinando. Por isso, irmãos, tenha percepção aguçada para você entender as pessoas. Outro personagem que Davi também teve que passar para ser um grande rei. Davi encontrou um crítico dentro da sua casa, que era Mical. Mical era a esposa dele, não sei se vocês lembram, né? Tem um texto da Bíblia que fala que quando Davi vai trazer a Arca da Aliança, Davi está empolgado, motivado, feliz e começa a dançar diante de Deus. Começa a adorar a Deus. E a sua esposa começa a criticar ele. E o que ele aprendeu com isso? Que não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quem cantou aí o final porque foi para o encontro. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Se é minha esposa, se o meu esposo, se o meu pai, se meu tio, se a pessoa, se o irmão da igreja não entende minha adoração a Deus, irmãos, eu não estou adorando para ele ver, estou adorando para Deus. E Davi, a Bíblia fala que ele veio adorando, estava com uma estola sacerdotal, que era uma roupa de linho fino. E Mical ficou escandalizada porque ele estava adorando a Deus. E ele estava lá no terceiro céu, buscando ao Senhor, adorando a Deus, e ele escandalizada. E repreendeu ele. E ele, não tem problema. Mais um aprendizado. Então, irmãos, muitas vezes dentro da sua casa, você vai encontrar oposição para adorar a Deus. Você está ofertando? Vai dando dinheiro para pastor? Não, eu estou adorando a Deus. Não, para com isso, está errado. Vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que história que é essa? Está errado. Dentro da sua casa. Já ouvi isso muitas vezes.
Pô, irmãos, está errado para ele, que não conhece ao Senhor, para ela que não conhece a Deus, que não tem intimidade. Você está orando muito alto, para que gritar na hora de orar? Pô, mas você não tem intensidade, o outro tem, você está criticando. Ou você está orando muito baixo, tem que gritar, não, irmão, é o meu jeito, respeita. É a minha adoração a Deus, não é a você. Mas muitas vezes dentro da sua casa. E aí, irmãos, o problema não era Mical, porque Mical estava sendo usada para abençoar Davi, olha que interessante. O problema não era Jessé, o problema não era Golias, não era Saul. Era Deus colocando pessoas de várias maneiras para poder abençoar aquele homem e fazê-lo um grande rei. E as coisas vão piorando, mas a Bíblia fala que no caminho de Davi tem um abençoado chamado Doeg, um traidor, fofoqueiro e dissimulado. Se você lê o texto, você fala, meu Deus, que cara que foi esse? Ao ponto, irmãos, de, assim, no ápice da sua loucura, Doeg vai lá e traz uma fofoca para Saul, e Saul vai lá e manda matar 85 sacerdotes, os quais acolhiam sempre a Davi. Tem pessoas na nossa vida, irmãos, que nesse caso aqui de Doeg, isso aqui não servia para nada, a não ser para mostrar para Davi, cuidado com pessoas. Cuidado com pessoas. Mas vai ter na nossa vida Doegues? Doegues vão aparecer? Vão aparecer. Vão aparecer, e muitas vezes, muitos. Mas Davi não ficou preso nele, o que eu vou fazer agora? Quando eu for rei, eu vou mandar matar esse cara. Não. E aí, já para poder te mostrar o tanto que Davi tinha um coração correto, a Bíblia fala de um tal de Simei, que ele foi um grande opositor de Davi. Porque Simei ele era meio parente de Saul e sempre se opunha a Davi. Mas, irmãos, Davi tinha um coração correto. Quando Davi foi reinar, a Bíblia fala que um dos seus soldados falou, Davi, agora você é rei, lembra de Simei? Vamos matar ele? Está na hora, vamos vingar. Davi falou, não, de maneira nenhuma. Não mata não. Pode deixar ele quietinho lá, que Deus trate com ele. E aí, irmãos, passa uma vez, por duas vezes, Davi, ele foi, de alguma maneira, tentaram convencer Davi de matar Simei. Davi falou, não põe a mão, não faço. Assim como eu não matei Saul, que era o rei, não vou matar esse homem. Deus trata com ele. Então, irmãos, muitas vezes, você vai estar em posição, assim, de destaque. Né? Tem uma música aí que ela é muito almática, que fala que tem sabor de mel a minha vingança, não tem aquela música? É igual aquilo lá, mais ou menos. Agora você vai ver, eu estou por cima, agora é o que manda aqui. Não. Davi falou, não vou matar, não é para matar, deixa quieto, deixa a coisa acontecer. Ele entendia, irmãos, que Deus, de alguma maneira, estava gerando processos para abençoar a vida dele. Mas também Deus colocou na vida de Davi um grande homem chamado Samuel, que era um discipulador, que era um mentor. E aí, irmãos, por várias vezes, Samuel contribuiu com o crescimento de Davi. E muitas vezes, nós temos, esses Samuéis na nossa vida, a gente não dá tanto valor assim. A gente não ouve tanto, não escuta tanto, não dá muita importância. E foi assim, de extremo valor para ele, porque foi um mentor, foi quem guiou. Na verdade, irmãos, eu creio que Samuel meio que substituiu a figura de Jessé como pai na vida de Davi. Meio que substituiu ali, estava ali sempre presente, direcionando, dando ali bons conselhos, orando por ele, trazendo novidade do céu para ele. Davi tinha uma conexão muito boa com o Senhor, é verdade, muito boa, muito boa. Mas Samuel era o sacerdote. Davi era o rei e Samuel o sacerdote. Então, irmãos, tenha na sua vida um mentor, um discipulador, um sacerdote, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora, para concluir, irmãos, nós estamos no ano do crescimento. Não é? 2026 é o ano do crescimento. E aí, quais são as posturas que vão gerar na nossa vida esse crescimento? Qual é a postura que eu devo ter quando Deus envia pessoas para a minha vida para gerar circunstâncias que eu possa crescer? E aí, eu anotei aqui, o crescimento não é sobre o que acontece, mas sempre como eu reajo ao que acontece. Irmãos, muitas vezes, olha, não todas, mas na maioria das vezes você não tem controle do que vai acontecer com você. Você não tem controle do que o outro vai fazer com você.
não tem controle de quase nada do que acontece com você. Mas da sua reação, você deveria ter 100% de controle. Falar ou não falar, interpelar ou não interpelar, repreender agora ou depois, ou não repreender, é com você. É com você. Gerar um clima hostil ou não, é com você. Ser maduro para responder ou não. Né? Talvez, irmãos, a pessoa está querendo discutir com você nesse nível aqui, ó. Aqui embaixo. E você não tem poder contra isso, porque a pessoa está aqui nesse nível. E ela vem, xinga, briga, fala. A Bíblia fala, irmãos, que esse abençoado aqui Doeg, no momento lá que Davi estava correndo de Saul, ele começou a xingar Saul. Aliás, xingar Davi já era o rei. Assim, a maldizer a ele, maldizer mesmo, assim, com palavras de baixo calão. Então, olha o nível aqui da discussão. Tem como você ter controle sobre isso? Zero. Zero. Mas a sua reação, aí sim. Você pode discutir aqui, ou você pode pegar a pessoa e trazer ela para cá. E mostrar uma outra perspectiva de acontecimento. Pode trazer um ensinamento para ela. Então, irmãos, o crescimento não vai passar por quem está na sua vida, ou por que as pessoas fizeram, ou o que elas fizeram, não. Vai passar pela sua reação a partir dessas pessoas. Qual foi a reação de Davi quando ele encontrou com Golias? Foi de fugir ou foi de alcançar a vitória? Qual foi a reação de Davi quando Deus colocou na vida de Davi Saul? Foi de confrontar um rei que tinha autoridade ou de honrar a coroa daquele rei que, mesmo não sendo correto, mas ainda era rei? Então, irmãos, a reação é que vai estar ligada ao seu crescimento. Como você reage a partir do que acontece. E aí, irmãos, vão chegar pessoas na nossa vida, como já chegou em 2025, 24, 23, 2000, em 26 vão chegar pessoas querendo coisas superficiais. Né? Conversinha fiada, fofoca, historinha. Você pode se amalgamar essas pessoas e falar, sou desse grupo, fala, não, estou fora. Vamos falar de ideias, vamos falar de gente, vamos falar de crescimento, vamos falar de oração, vamos falar de promoção, vamos falar de tudo aquilo que envolve bênção, e não de circunstâncias, de pessoas, de pequenez, de problemas. Vão passar pessoas na sua vida em 2026 que vão estar ali querendo alimentar o ego delas, ou o seu. E a gente pode escolher de novo, entrar por esse caminho ou ir para o outro. Irmãos, aqui, para encerrar, dessa vez eu coloquei assim, bem separado, porque eu achei assim, muito, muito interessante todo esse processo, e gostaria que você entendesse no detalhe. Tem um processo aqui, que eu coloquei aqui, o princípio da libertação. Jesus, ele passou a vida de muitas pessoas, e quando Jesus passava na vida das pessoas, o milagre acontecia. Nós também, pessoas passam na nossa vida, todo dia, todo tempo, mas nós também somos as pessoas que passam na vida de outras. E aí, quem somos nós? Né? Porque a gente falou aqui de Saul, de Golias, de Jessé, mas quem somos nós? Nós somos Jonas, um amigo. Nós somos esse Saul, que é um líder que sem noção. Nós somos esse Doeg, fofoqueiro. Quem nós somos? E aí, aqui interessante, irmãos, quando Jesus, ele cura Lázaro, ali em João, é tão interessante que a Bíblia fala assim, Jesus cura Lázaro, né? Ressuscita Lázaro, na verdade, cura não, ressuscita Lázaro, e a Bíblia fala assim, lá em João 11:44, de Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Esse versículo é muito profundo, porque Jesus, ele interfere na vida de Lázaro, no sentido de trazer ele à vida de novo. Lázaro estava morto. Então Lázaro agora devia, entre aspas, ou literalmente, a vida dele a Jesus. Só que Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. O que isso aponta? Para que quando eu passar na vida de alguém e for bênção, e trazer libertação, e trazer ressurreição de sonhos, e trazer cura, eu preciso deixar essa pessoa ir. Eu não posso ser aquele que prende essa pessoa. Ou,
Você lembra, né? 2001, eu te ganhei para Jesus. Orei por você. E agora, você me abandonou? Ou te emprestei dinheiro. Agora você não vai me devolver, não? Não vai me ajudar também, não? Ou eu fui na sua casa 2 da manhã, 5 da manhã, agora você nem me atende? Ou, deixa eu te falar, eu fiz por você, viu? Não, irmãos. Passe pelas pessoas, mas deixe-as a ir. Porque isso mostra nobreza da sua parte. Você não faz por você, você faz por Jesus. Porque você é um cristão. Porque, irmãos, de nós mesmos, talvez você não fazer muita coisa que você faz. Porque a marca de Jesus na sua vida é que te impele a dia negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Então, quando eu faço por alguém, não é porque eu estou fazendo, não tenho que me vangloriar, eu tenho que deixar aí. Muitas vezes, né, líderes, no trabalho, olha, mas eu te promovi aqui, viu? Eu que te ajudei, foi eu que abri a porta, foi eu que trouxe você para cá, foi eu que te coloquei aqui. Pô, isso é o resto da vida? Não. Talvez na família, já viu, irmãos? Tem pessoas, né, tem pessoas que ele sempre quer cobrar algo de alguém. Não sei, eu já vi muito assim, ó, e aí bom para nós pais aprender com isso. Não a maioria, claro, né, porque toda regra tem exceção, mas a maioria dos pais falam: ô menino, mas eu que fiz por você. A mãe fala: te carreguei 9 meses na barriga. Ué, irmãos, carregou porque você quis, ué. Ué, mas que história que é essa? Ficar jogando na cara. Ei, mas eu que te dei comida, viu? Paguei colégio caro, viu? E agora você não quer fazer o que eu quero que você faça? Deixa eu te falar. Desatai-o e deixai-o ir. Para com isso, seja nobre. Se a pessoa está perto de você, irmãos, é porque você tem algo a oferecer a ela, porque você é um referencial. Não é porque você tem que prender ela ao que você fez, não. Vai chegar um momento que você tem que deixar ela ir. Isso muitas vezes é difícil. Irmãos, é muito difícil isso aqui. Por quê? Porque tem essa sensação mesmo. Eu casei uma filha e tenho uma namorando para casar. E aí, quando casa, parece que some, né? Você fala: ué, o que aconteceu com esse menino, com essa menina? Esqueceu do pai, da mãe? Ô, irmãos, mas deixa eu te falar, se esquecer, tá tudo certo, é a vida agora dela. Da mesma maneira que eu também esqueci do meu pai e da minha mãe. De vez em quando que eu ligo, de vez em quando que eu vou. Por quê? Porque desatar e deixa ir. Agora você imagina, não liga, não vem, não faz, não retribui. Irmãos, né, isso aqui acontece muito, muito com pai e mãe. Mas também acontece na igreja. Mas também acontece no trabalho. Então, irmãos, esse princípio aqui, quando você passar pela vida de alguém, eu passei, fui bênção, glória a Deus, aleluia. Agora deixa ele ir. E eu tenho um testemunho interessante sobre isso. Eu acho que foi em 2018, eu sempre trabalhei com a equipe de vendas, né? Tinha uma equipe de 30 pessoas e tinha um escritório aqui em Trindade. E aí eu fui para um lançamento lá em Minasul. Investi muito dinheiro para levar esse pessoal para lá, que é longe da cidade, organizei tudo. E chegando lá, irmãos, teve um problema lá entre 2 equipes que eu tinha, os 2 brigaram, eu não fui para lado nenhum, e os 2 me abandonaram. E aí eles foram para a concorrência, que lá era 2 empresas, foi para a concorrência. Então eu levei, tive o gasto, todos os corretores foi eu que tirei o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretor de Imóvel para poder vender, foi eu que tirei o Cresce, eu formei, eu treinei. Eu fui igual a mãe, né? Eu dei a luz, eu que dei alimento e tal, beleza, foi para lá. Chegou lá, deu um probleminha que não tinha a ver comigo, tinha a ver com os 2, eu não interferi, os 2 brigou comigo e foi para a concorrência. Aí eu falei: meu Deus, acabou tudo. Voltei para Goiânia, lá para Trindade, só com um corretor, com aluguel do mês para pagar, sem equipe, sem retorno, sem resultado, com prejuízo do investimento lá. Eu falei: agora eu estou enrolado, como é que vai fazer? Tive que desfazer o escritório, montar em outro lugar, desfazer de imóvel, vender um monte de coisa, para poder, irmãos, para poder, né, ressurgir das cinzas. Mas nunca requeri de nenhum daqueles 30 pessoas que eu tinha feito, que eu tinha pago a inscrição do cara, que eu tinha dado dinheiro para o cara viajar até lá, e lá ele ficou com o concorrente. Nunca falei nada diante de Deus. E a Roberta lá em casa ficava pilhada. Ela falava: esse povo... E ficava brava, irmãos, de verdade. Ela falava: não quero nem ver.
Aí eu falo, não é assim? Ela é assim, sim. Enfim. Passou. Quando foi esse ano, numa situação, numa circunstância. Irmãos, não vou falar todos, mas uns 90% dessa galera, 90%, agora está trabalhando de novo comigo e eu sou o que deles? Líder de novo. E essa semana não passou para mim uma mensagem, a Roberta que pegou e abriu. A mensagem era o seguinte: fala aí, meu eterno chefe. Rapaz, a Roberta queria quebrar esse telefone na hora. Agora é eterno, né? Agora é chefe de novo, né? Eu falei, Roberto, vem aqui, deixa eu te falar para esse negócio. Ele está falando, ele está certo. Ele está falando a verdade. Eu fui chefe dele quando eu coloquei ele na profissão, quando eu ensinei ele a fazer, quando eu levei ele para aquela cidade, quando ele saiu dessa liderança lá que era minha, ele foi para outra pessoa, e agora ele está de novo debaixo da minha liderança. Ele está certo. De novo eu sou o chefe dele, está tudo certo. Não, é porque ele está sendo falso. Aí eu falei, aí é com ele. O que eu tenho a ver com isso? Irmãos, e aí nesse ponto, Deus vai te honrar quando você passar por alguém, ajudar alguém, mas deixa a pessoa ir. Não fique prendendo, não fica com eu tenho uma promissória contra você. Qualquer coisa eu apresento. Não, deixa ir. Porque Deus vai honrar. Da mesma forma, irmãos, que Deus honrou a Ruth. Lembra, irmãos? Aquela mulher estava ali, era casada, e aí a esposa, todos os homens da família morreu. Morreu o esposo de Noemi, morreu o cunhado dela e morreu o esposo dela. Fica só Ruth e Noemi solta. E Noemi podia pensar, rapaz, essa sogra agora comigo, essa mulher mais velha vai me atrapalhar. O que ela faz? Ela honra aquela mulher e fala, olha, onde você for, eu vou, o seu Deus é o meu Deus, estou com você. Deus vê isso, move a circunstância, coloca um Boaz na vida de Ruth e abençoa ela sobremaneira. Por quê, irmãos? Porque ela não desprezou a pessoa, que parecia um peso. Porque ela não olhou para a circunstância. E Deus abençoou. Irmãos, Deus honra a você quando você tem um coração segundo o coração de Davi. Independente da pessoa. Esquece a pessoa, o que ela está fazendo, a motivação dela não interessa. A motivação de Golias era matar Davi. Não interessa. A motivação de Jessé, não pode falar que eu não sei. De Saul, era matar Davi também. Não interessa a motivação. É Deus usando gente, circunstâncias para te abençoar. E para finalizar, irmãos, aprenda com as pessoas que parecem estar vencidas. Lembra quando Samuel, ele estava na casa de Eli? A Bíblia fala que Samuel estava ali e de repente Deus quer falar com Samuel. Só que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E Eli era um líder religioso, um sacerdote, que aparentemente estava descartado. Porque foi no seu tempo que acabou-se a glória de Deus. Foi no seu tempo que os filhos dele fizeram um monte de coisa errada. Ele estava sem liderança nenhuma. Ele estava passado, estava no banco. Estava fora da escalação. Mas, irmãos, Samuel teve a humildade de aprender com quem aparentemente está fora do jogo. Então, irmãos, para 2026, se você quer crescer muito, aprenda com todas as pessoas. A Bíblia fala de ter um coração ensinável. Irmãos, ter um coração ensinável não é fácil, mas é recompensador. Quando Samuel, que foi quem a gente sabe que foi, aprende com Eli, um líder decadente, eu falo, meu Deus, começa onde? No coração. Assim como Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, Samuel também tinha. E aí, irmãos, claro que aparece na nossa vida Doegues, aparece na nossa vida Saul, aparece Golias, mas aparece Jonatas, mas aparece Samuel, mas aparece muitas pessoas para te abençoar. E aí, se eu quero ter um ano do crescimento, eu preciso entender que Deus envia pessoas para a minha vida para me abençoar, e que eu sou pessoa também que passa pelas pessoas. E quando eu for essa pessoa, eu quero estar, irmãos,
sendo encontrado como um amigo leal, um mentor, um líder nobre, alguém que de fato se espelha Cristo na vida das pessoas. Irmãos, e pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Mas que a gente possa ter assim, essa convicção que esse ano só será um ano do crescimento se eu tiver a percepção que Deus vai me fazer crescer a partir de gente, a partir de circunstâncias, a partir de dificuldade, como eu falei para você lá no começo. E depois, bispo, eu queria que o senhor aprofundasse para ver se tem como Deus agir de outro jeito. Talvez tem, bispo. Talvez está nas entrelinhas da Bíblia lá, um pedaço pequenininho. Deus vai agir quando você estiver lá em Londres, estiver descansando em berço eterno, tranquilo. E aí Deus está agindo, Deus está abençoando. Porque eu ainda não achei. Deus trabalha, irmãos, com circunstâncias de verdade. E é tão interessante quando meus olhos se abrem para a circunstância, que eu consigo enxergar. Glória a Deus. Porque quando eu não vejo Deus agindo na circunstância, eu reluto. Quando eu não vejo Deus movendo, eu quero contrapor aquela circunstância. Quando eu não tenho a percepção espiritual que é Deus que colocou aquela pessoa, eu vou lutar contra a pessoa. E a Bíblia fala que não é contra carne nem sangue a nossa luta. Mas eu não consigo ver porque eu estou tão preso na circunstância, na pessoa. De novo Deus. Não, mas quando eu consigo enxergar isso, quando Deus envia um Jonatas para ser meu amigo, me dá tranquilidade. Quando Deus envia um Samuel para ser meu mentor espiritual, meu discipulador, e fala, olha, isso é Deus. E eu consigo ver Deus agir, irmãos, muda tudo. Porque quando eu vejo Deus agir, aí eu até olho para a pessoa de maneira diferente. Eu olho aquela pessoa como um opositor, não, eu olho ele como um instrumento de Deus. Mesmo sendo Golias, mesmo sendo Saul, mesmo sendo Doeg, eu falo, uau, Deus, que instrumento na minha vida. E aí, irmãos, quando eu vejo isso, tem como isso dar errado? Claro que não. Porque Deus enviou a pessoa vai ser usada por Deus, e eu já entendi que é Deus movendo. Irmãos, o resultado dessa equação é um grande crescimento. É um grande crescimento. Então, tomara Deus que nessa manhã o Senhor possa ter imprimido no seu coração essa pequena palavra, no sentido de que você possa entender que pessoas, gente, circunstâncias é o modo operante de Deus na nossa vida. Fique de pé, vamos orar para que Deus possa colocar a agenda na nossa vida nesse ano de 2026 de todos os modos, que vai nos desafiar, que vai nos amparar, que vai orar por nós, que nós vamos orar por eles, que nós vamos ser bênção na vida deles, que eles vão ser bênção na nossa vida. Está me vendo aqui, irmãos, na mente que Deus podia colocar na nossa vida esse ano alguns araúnas. Aleluia. Lembra quando Davi de novo, né? Davi passando por um problema muito sério ali, Deus estava tratando com Davi numa circunstância muito pesada. Davi tinha que ofertar algo ao Senhor. E aí aparece na vida de Davi alguém que queria ofertar na vida de Davi, para Davi ofertar ao Senhor. Deus envia para Davi um provedor, porque Davi tinha que fazer uma oferta, e Deus queria que aquela praga cessasse. Mas eu creio, irmãos, até para ajudar Davi, para Davi não ficar receoso, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Deus já proveu ali quem ia prover a oferta. E Davi tinha um coração, segundo o coração de Deus, falou, não, Senhor, não vou te ofertar algo que não me custe, eu vou ofertar algo que me custe. Mas já entendi, Deus, mesmo que eu oferte, o Senhor já proveu aqui o ressarcimento. Irmãos, e Deus vai enviar pessoas de todo jeito, que a gente possa ser aquele que tem essa sensibilidade de entender que Deus está trabalhando no nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu quero nessa hora te louvar, te bendizer e te agradecer pela revelação do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos, ó Pai, certeza que o Senhor é um Deus bondoso, benigno, abençoador, e que em todo tempo, o tempo todo o Senhor é bom.
Não importa, Senhor, o meio, a circunstância ou o agente. O que importa, Pai, é que o final disso é crescimento, é prosperidade, é bonança. Deus, é crescimento espiritual. Senhor, é o Senhor nos levando para outros níveis. Pai, nos deu, Pai, apenas revelação para poder entender no momento exato, Deus, que o Senhor está usando pessoas, usando circunstância para nos abençoar. Deus, eu quero, Pai, declarar que nosso coração seja um coração como o de Davi, que sempre, Pai, está apto a perdoar, a andar a segunda milha, a enxergar não a circunstância, mas o alvo que o Senhor quer promover. Pai, nós queremos, Pai, declarar que esse ano de 26 será de fato um do crescimento pessoal, espiritual, financeiro. Deus, cresceremos para a direita, para a esquerda, cresceremos, ó Pai, para todas as direções, e que o nosso crescimento, Senhor, possa honrar o Teu nome. Nós profetizamos, ó Pai, um crescimento sobrenatural em todas as áreas, Senhor, e que principalmente cresçamos em conhecer o Senhor. A Bíblia fala que o forte, Deus, não se louve na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar, gloria em conhecer ao Senhor. Deus, como conhecemos ao Senhor, quando conhecemos a sua intenção, quando conhecemos o seu coração, é muito mais fácil caminhar com o Senhor, é muito mais fácil para entender os propósitos, é muito mais fácil para entender, ó Pai, o gigante, é muito mais fácil para entender o Saul, é muito mais fácil para entender a circunstância, é muito mais fácil, Senhor, estar preparado para poder romper com toda circunstância e situação. Pai, nessa manhã, libera sobre nós conhecimento do Senhor, conhecimento de quem é o Senhor, de qual é a sua intenção conosco, de qual é o seu plano conosco. Queremos, ó Pai, nessa manhã, sair de por trás da malhada, para poder, ó Pai, alcançar um lugar de reino, um lugar de sacerdócio, um lugar de crescimento, um lugar de liderança. Nós declaramos, ó Pai, no nome de Jesus, usa, ó Pai, as pessoas, usa as circunstâncias, e nos usa também, Senhor, para poder promover o reino do Senhor na terra. Assim nós oramos e abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Feche seus olhos ainda por um momento. Irmãos, o Senhor me direciona aqui agora para te falar algo bem simples, mas que vai mudar a sua percepção acerca disso. Nós não estamos enfrentando ninguém. Não há um enfrentamento contra Golias, contra Saul. Não há um enfrentamento contra isso. Na verdade, o alvo de Deus é que nossos olhos sejam abertos, para que possamos entender como Deus age. Então não sai daqui querendo enfrentar as pessoas, enfrentar os opositores. Não, não é isso. Clame a Deus por revelação, por graça, por um coração segundo o coração de Davi. Porque a chave é entender como Deus age, que você esteja preparado para poder receber na sua vida Golias, receber na sua vida Jonatas, receber Saul, receber o Samuel, receber pessoas que vão te ajudar a ir a lugares maiores. Não há uma guerra, nossa guerra já está vencida em nome de Jesus. Há uma busca por revelação e conhecimento em nome de Jesus.
E ainda para encerrar, a Bíblia traz um texto poderoso, irmãos, poderoso, que eu gosto muito, que fala de pessoas que passam por outras, que é o texto do bom samaritano. Para mim, aquele texto é um ensinamento tão profundo a respeito de nós. Quando passamos por alguém, a Bíblia fala naquele texto que estava ali um homem caído, doente, tinha sido assaltado, estava ali desnorteado, como as pessoas estão aí no mundo lá fora nessa hora. Pessoas que viraram a noite numa festa, estão desnorteados. Pessoas que foram roubados a sua juventude, a sua força pelo diabo, estão aí no mundo. E a Bíblia fala que passou ali um sacerdote por aquela pessoa. Deus enviou na vida daquela pessoa um sacerdote, eu e você. Mas o sacerdote passou ao largo e não ajudou aquela pessoa, e não marcou a vida daquela pessoa. E Deus envia também um levita, mas o levita também não para, não acolhe, não ensina aquela pessoa que o louvor é um caminho, mas passa ao largo. E Deus envia uma pessoa improvável, uma pessoa que tinha uma fé misturada, um samaritano, para poder ser bênção na vida de alguém lá fora. Que nesse ano, mesmo sendo sacerdotes, levitas, que possamos ter a atitude daquele samaritano, de parar, de ser quem acolhe, de ser quem é um ombro amigo, de quem leva aquela pessoa para a hospedaria, para o hospital, que é a igreja, que dá uma palavra, que por mais corrido que esteja o dia, você tem tempo de falar com alguém que aparentemente está ali sem nenhum recurso, que não é ninguém,